Amanhã à tarde, em sessão remota, a Assembleia Legislativa deve apreciar mais de 50 pedidos de calamidade pública de municípios paraibanos. Na grande maioria, eles não apresentaram um só caso de coronavírus. Caso os decretos sejam aprovados, os prefeitos podem gastar sem cumprir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nas redes sociais, o prefeito Luciano Cartacho anunciou que assinou um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública na capital. Essa medida também já foi tomada pelos governos federal e estadual. E aqui em João Pessoa nós vamos permitir que a gente faça mais investimento ainda na área da saúde. No estado de calamidade pública, o governante tem à disposição poderes que, em situações normais, seriam considerados abusivos. É possível, por exemplo, parcelar dívidas, atrasar a execução de gastos obrigatórios e antecipar o recebimento de receitas. O município pode ainda ficar dispensado de realizar licitação para obras e serviços. Aqui no estado, mais de 50 prefeitos já assinaram decretos reconhecendo o estado de calamidade pública nos municípios. A Assembleia Legislativa da Paraíba anunciou para esta quarta-feira uma sessão extraordinária remota para apreciar os decretos de calamidade pública no estado. Alguns questionamentos se fazem, inclusive, sobre a necessidade ou não desses pedidos de calamidade. Qual é o grande problema? Até sem ter havido casos ainda em alguns municípios, mas a orientação é de isolamento. Então, está tendo naturalmente um arrefecimento das produções, da atividade econômica em cada município, e isso tem refletido em alguns impactos, inclusive, nos municípios se mobilizarem. O que facilita quando se declara calamidade pública em relação às contas públicas, a você poder fazer as compras sem licitação, mas isso não significa dizer que o gestor ele não esteja obrigado a prestar contas disso com o máximo de transparência. Então é importante que nós tenhamos essas observações, mas o momento hoje, inclusive, que o Brasil, inclusive, foi decretado calamidade pública, e os municípios, por conseguinte, também têm apresentado esses pedidos, mas é importante, especialmente, sempre o bom senso. Certamente, assim como o governo do estado precisou ter o seu decreto de calamidade pública publicado e referendado pela Assembleia, muitos municípios, inclusive aqueles que já tiveram casos suspeitos, confirmados ou até óbitos, estão precisando desse mesmo referendo do Poder Legislativo Estadual para que possam, um pouco mais livres e autônomos, tomar as medidas cabíveis. O presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba falou sobre o assunto. Os prefeitos têm a fiscalização e devem ter a fiscalização, mas também temos que estar dentro da lei, temos que cumprir com a lei. E é muito justo que a gente trabalhe dessa forma. A Assembleia Legislativa está fazendo um papel muito importante, procurou a FAMUP inteiramente atenada com todos os prefeitos e com a Assembleia, os deputados, e amanhã haverá uma votação, eu acho que com quase todos os municípios do estado da Paraíba. Na Paraíba foram registrados casos confirmados de coronavírus nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Pato, Souza, Igaraci, Junco do Seridó e Serra Branca. Esse mecanismo que permite suspender as medidas de ajuste nas contas públicas para que seja possível aumentar os gastos consta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa medida é excepcional e só em caso de decretação de calamidade pública ela pode ser usada desde que reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado. Existem algumas diferenças básicas entre estado de emergência e o estado de calamidade, que é o que está sendo decretado por dezenas de municípios da Paraíba. Vamos explicar aqui algumas dessas medidas. As diferenças entre emergência e calamidade. No estado de emergência é quando há uma iminência de danos à saúde e aos serviços prestados. Ou seja, está ali naquele perigo de ocorrerem danos à saúde e aos serviços públicos. Ela é aplicada em situação de desastre natural, terremoto, por exemplo, deslizamento de barreiras, essa situação toda, ou situação de desastre natural ou calamidade, como em casos de rebeliões em presídios ou greve de policiais militares. Agora vamos ver outra situação aqui, na outra tela, que é a calamidade pública. A gente falou do estado de emergência, agora da calamidade pública. Quando esses danos à saúde e aos serviços públicos se instalam, estados e municípios são dispensados de cumprimento das metas de resultados fiscais,
desbloqueio de despesas previstas na lei orçamentária e na lei de responsabilidade fiscal acontece, também pode suspender ajuste no endividamento, pode fazer ajuste nos gastos com o pessoal, aumentar despesas acima da regra fiscal e elevar gastos por meio de crédito extraordinário. Tudo tem que ser aprovado pela Casa Legislativa. A Prefeitura Municipal de Curral de Cima entra nessa relação que vai ser apreciada amanhã pela Assembleia Legislativa. Lá, a Prefeitura decretou o estado de calamidade pública por 90 dias em razão da pandemia do novo coronavírus. Entre outras medidas, reduziu em 30% os salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O montante será utilizado para o combate à pandemia. Outra medida adotada será a distribuição de cestas básicas às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. Entre as medidas excepcionais permitidas pelo Decreto de Calamidade Pública, estados e municípios podem requisitar equipamentos e insumos para a saúde. A gente ouviu um procurador do Ministério Público de Contas e Bradson Lemos disse que sobre essa situação, explicou que, no caso de requisição, o comércio pode sofrer um prejuízo ainda maior do que está acontecendo hoje. O Estado começa esse jogo, essa situação, tem duas opções, ele pode comprar ou pode requisitar. Se o Estado compra, o fornecedor vai receber o dinheiro à vista, ao preço que ele quer de mercado, tendo lucro, vai buscar várias outras formas, vários outros mecanismos para continuar abaixo do seu mercado. Se o Estado decide requisitar, o fornecedor, ele provavelmente vai sair do mercado, porque ele vai ter dificuldade no fluxo de caixa, já que o pagamento é futuro, mesmo que o pagamento seja em curto prazo, seja imediato, ele vai ter muito mais riscos envolvidos. O Estado não vai pagar o preço do mercado, porque senão ele teria comprado. Sendo assim, o fornecedor ele vai provavelmente sair do mercado e a dificuldade logística seria muito maior. A Assembleia Legislativa também realiza daqui a pouco uma sessão remota para discutir a necessidade de instalação de um hospital de campanha na cidade de Patos, que seria para ajudar no tratamento dos pacientes com coronavírus em toda a região do Sertão Paraibano. Esse debate terá a participação do presidente da Casa, Adriano Galdino, e do secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros. A solicitação dessa sessão foi apresentada pelos deputados Nabor Vanderlei, Tassiano Diniz, Dr. Érico e Poliana Dutra. Vamos a uma pausa. O Correio Debate mostra em seguida que no trânsito da capital as medidas restritivas já estão sendo ignoradas. E ainda, Vara da Infância e da Adolescência lança um aplicativo para concentrar audiências sobre adoções. Bananeira, Solânia e mais 4 cidades do Brejo também cancelam as festas juninas deste ano. O Correio Debate volta em seguida.